Nós estamos hoje no terceiro domingo da série. A gente vai falar dos papéis do pai e da mãe dentro dessa estrutura chamada homeschooling, que é uma forma ou uma maneira da gente entender hoje em dia, ou como o ensino tem sido tratado, ou como o ensino tem sido aceito na sociedade atual. Vamos trabalhar em cima de Efésios 5, de 21, e vamos até o capítulo 6, versículo 4. Eu quero trabalhar justamente a ideia do pai, apenas do pai, a ideia do papel da mãe, apenas da mãe, e depois do casal. Então, por isso que eu estou trabalhando esse texto um pouco longo. E quando a gente fala o termo homeschooling, né, é bom sempre explicar, eu estou trazendo de uma tendência moderna, que é de escolas dentro da própria casa, pai e mãe ensinando seus próprios filhos. Existem um monte de disposições sociais a favor, contra, não estou me apegando a isso, mas a ideia de crianças estudarem em casa. E principalmente quando a gente traz isso para a igreja. Porque nós aprendemos já que o princípio do ensino bíblico é em casa. É homeschooling. Assim como famílias terceirizaram a educação formal e hoje enviam os filhos para a escola, porque tem especialistas, porque você não vai ter a mesma habilidade de um professor de biologia, por exemplo, para ensinar o seu filho, talvez. É bom ele estar na escola porque ele tem um especialista, a menos que você seja o professor de biologia. Mas aí você não vai, talvez, também ser professor de matemática, não vai ensinar trigonometria, Bhaskara, equação de segundo grau, como um professor de matemática. E por isso a escola formal tem essa facilidade, porque são especialistas. Na igreja também temos. Por isso, domingo que vem a gente vai falar sobre o papel da igreja nessa história. Domingo que vem a gente vai falar sobre a igreja. Agora a gente está falando sobre o papel do pai e da mãe. E nós vimos que no princípio, a ideia do ensino era em casa. A criança aprendia sobre Deus com o pai e com a mãe. A criança aprendia sobre os profetas com o pai e com a mãe. A criança tinha essa introdução à fé em casa. E por isso que a gente vem debatendo sobre isso. Um dado que eu já tenho passado é que hoje no Brasil existem 100 mil alunos nesse homeschooling, estudando formalmente em casa. Mas nas igrejas, quantas crianças estão estudando em casa? Quantas crianças têm culto doméstico em casa? Quantas crianças aprendem com o pai e com a mãe quem é Jesus? Quem são os apóstolos? Quem são os profetas? Quais são os livros da Bíblia? Será que o número chega a esse? E olha que não tem ninguém fazendo nenhuma campanha política proibindo o homeschooling cristão. Não tem ninguém fazendo, muito pelo contrário, nós incentivamos. Mas o fato é que a maioria tem terceirizado esse serviço para uma igreja. E por isso nós estamos refletindo sobre esse assunto. E hoje eu vou pegar pesado com o papai e com a mamãe, porque nós vamos falar sobre o papel do pai e da mãe nessa história toda. Agora, algumas coisas que nós precisamos refletir já. Por que o papel do pai e da mãe na educação religiosa, ela tem talvez se diluído ao longo dos anos? Se a gente olhar para um quadro familiar hoje, a estrutura familiar de hoje, e olharmos para uma estrutura familiar de algumas décadas atrás, nós vamos perceber que o ensino em casa era muito mais efetivo antigamente. Era muito mais intenso do que é hoje. O que será que aconteceu com as famílias? Será que houve um desapego à fé? Acho que não. Será que houve o que aconteceu de fato? Quando a gente para pensar, será que nós não nos preocupamos com os nossos filhos? Claro que sim. Nem passa pela cabeça. Todo pai ama e se preocupa com o filho. É óbvio. Então, o que de fato está acontecendo? Eu dei uma pesquisada, lendo alguns livros de educação cristã, e eu identifiquei pelo menos alguns itens, tá? Só 2, para a gente não ficar debatendo, porque senão a gente vai ver aqui uma lista de 50 coisas. A inversão dos papéis dentro da família tem sido um dos fatores que tem prejudicado mais ainda a educação cristã dentro dos lares. Quando a gente fala de inversão de papéis, pelo menos 2 coisas se destacam. A primeira, a ausência do protagonismo masculino.
E esse dado estatístico eu não preciso nem mesmo ir buscar lá fora. Quantos professores homens de criança nós temos aqui na nossa igreja? Você sabe? Só um. Sim, só um. Só tem o Vinícius. Não temos professores homens. Por quê? Homens não estão ensinando crianças. O que aconteceu com o papel masculino? Há uma tendência de talvez dar lugar a um protagonismo mais feminino no papel de quem educa e quem ensina. Isso vai acontecendo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, a gente percebe que o pai tem um papel tão importante quanto o da mãe. E os dois têm que estar protagonizando juntos. A família deve funcionar num acorde só, e não fragmentadamente. Não de forma fragmentada. Uma outra questão que tem acontecido também, e essa é mais recente ainda, porque a ausência do protagonismo masculino começou a desaparecer lá em 1970, por aí que a gente começa a perceber tendência social do país, feminismo crescendo, as mulheres começam a entrar no mercado de trabalho e justamente estão fazendo isso, elas vão conquistando mais espaço, e nada contra isso, mas à medida em que elas vão conquistando mais espaços, os homens vão se ausentando quase que voluntariamente. E isso é uma coisa que aconteceu. E a gente percebe na igreja, percebe nas famílias, a gente percebe nas escolas. Quando a gente está lá nas escolas e tem reunião de pais, quem aqui é professor sabe muito bem. Quem geralmente vem é a mãe. Tudo bem, porque algumas mães têm um trabalho que é mais fácil elas às vezes se ausentar e estar presente. Às vezes acontece o contrário. Mas em geral, não é aquela questão de que é aquela coisa, a disposição de ir atrás é mais da mãe do que do pai. E a gente percebe isso nitidamente. Tenho reuniões de pais que acontecem de sábado. E quando a gente pergunta, e estamos conversando e percebendo que há uma ausência do pai na conversa, pergunta por que o pai não veio? Porque ele tinha jogo de futebol. Ele não se interessa por essas coisas. Geralmente ele manda eu vir. O segundo item é a independência precoce dos filhos. É uma inversão. O filho com 3, 4 anos decide o cardápio da família, decide o passeio da família, decide qual é o programa de televisão. Ele já assume essa precocidade muito antes de ter idade para escolher as coisas. Essa independência precoce, ela é um problema, ela é difícil. Tem uma cena muito curiosa da minha vida, acho que todo mundo aqui sabe, eu fui pai solteiro, e a minha filha, quando tinha seus 4 anos de idade, estava andando numa motinho elétrica, né? Uma motinho elétrica na varanda da casa, na casa dela. E eu estava lá visitando ela. E eu comentei, acho que é perigoso porque não tem segurança na sacada. É uma sacada, não é muito alta, mas é uma sacada. E como aqui, assim, sabe? Só que um pouquinho mais fundo. E ela andando aqui de motinho, né? E eu fiquei preocupado. A mãe dela falou que não, confio na minha filha, né? Eu confio na minha filha, uma menina de 4 anos. E não deu outra. Ela com 4 anos de idade já teve seu acidente de moto. Ela capotou com a moto, virou, não aconteceu nada com ela, mas foi aquele susto. Ela só tinha 4 anos. Você pode confiar no seu filho, mas você não vai dar uma serra elétrica para ele brincar. O que nós temos feito é deixar coisa pior na mão dos nossos filhos. Não uma serra elétrica, mas um celular aberto, acesso à internet, canais livres de televisão. As crianças têm assumido uma independência muito antes da idade. E isso, quando acontece livremente, é o problema, ok? Não estou dizendo que criança não deve ter celular, não deve ter acesso à televisão, não pode acessar a internet, nem pode dirigir motinho elétrica. Claro que pode, mas são crianças. E elas têm assumido essa independência muito cedo. O que acontece é que cada vez mais difícil é os pais dizerem não. Cada vez é mais difícil para os pais corrigirem e ajustarem. E aí quando a gente está numa idade em que a educação cristã precisa ser desenvolvida dentro de casa, o pai e a mãe não conseguem. Porque criaram uma criança independente que
com seus 10, 12 anos, diz, não, eu não quero. Isso é o que tem acontecido. Isso é uma análise social, tá? Não estou falando de um caso ou de outro, mas é, no geral, o que a gente percebe. E isso tudo tem atrapalhado e tem dificultado a educação de nossas crianças ao longo da jornada desses pequeninos, ok? Para a gente se preocupar. Vamos para o texto bíblico e vamos ver como Deus nos orienta, então, já que esse é o quadro. Eu só pontuei 2, eu tenho certeza que você já pensou numa lista enorme de outras situações que se encaixam aqui, mas só queria trazer esses 2 casos mais específicos. Vamos para Efésios 5, de 21 até o 6, versículo 4. O texto 21 é a continuação do 20, óbvio, mas o apóstolo Paulo ele está dirigindo esse discurso para grupos específicos de pessoas. O 21 é justamente o texto que encerra um grupo que ele está falando, que é para comunidades, e inicia um novo grupo que são para as famílias. E depois um terceiro grupo que ele vai trabalhar são a relação patrão-empregado. Okay? A maioria dos textos bíblicos das Bíblias, elas são em geral, elas são divididas por editores que fazem essa divisão de versículos. Atualmente, os editores colocam o versículo 21 no grupo anterior. Então, se você for ler a sua Bíblia, em Efésios 5, você vai perceber que o versículo 21 encerra um bloco. Mas quando você pega textos antigos, por exemplo, século 17, século 16, pega o comentário de João Calvino, você vai perceber que aqueles homens grupavam o versículo 21 na sequência seguinte, e não na anterior. Isso é por quê? Porque quando Paulo escreveu, ele escreveu um texto só, ele não dividiu em blocos. Quem faz essa divisão somos nós. Mas o fato é, o texto 21, ele se aplica tanto ao bloco que encerrou, quanto para o bloco que segue. Porque, e nós percebemos isso de que maneira? Quando a gente interpreta a Bíblia pela Bíblia. Porque o texto 21, ele é consoante, ele é muito vinculado ao que Jesus nos ensina. E olha o que ele diz. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Estarmos, e como seres humanos, um olhando para o outro como alguém maior que si, como alguém a quem você deve se sujeitar, como alguém que você deve servir. Por que esse princípio é muito bom para a gente? Porque a gente vai começar a falar de uma relação marido e mulher. E qualquer um que lê o texto de Efésios 5, a partir do versículo 22, sem considerar a premissa do versículo 21, vai trabalhar errado o texto. Porque não vai prestar atenção em todo o cenário que o apóstolo Paulo está criando quando ele escreve o texto. Justamente porque é no versículo 22 que ele vai dizer, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. É preciso ver esse texto à luz do versículo 21. Não pode ler o 22 sozinho, solitariamente. Ele tem que estar junto com o 21. E ele segue. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeita a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, sem nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com toda a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, que é um mistério profundo. Eu refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também amem sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Agora o capítulo 6.
Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Assim. Só revisando, primeiro domingo, a Bíblia em casa. Lembram? Grave, escreva, ensine. No segundo domingo, amor que cria limites ou que se limita para exercer, ensinando, persistindo, e a gente falou um pouquinho sobre disciplina, e conversando, criando diálogo e relacionamento. Hoje, então, a gente vem falar sobre pai e mãe, e então os seus papéis. Alguns pressupostos que a gente precisa já entender no texto bíblico, ok? Paulo, então, escreve para 3 grupos, o que eu tinha falado antes. Ele escreve no primeiro grupo para a vida comunitária da igreja. No segundo grupo, ele fala com famílias, okay? Pai, mãe e filhos. E o terceiro grupo que ele conversa são a relação empregado-patrão. Joia? Ou senhores e servos, dependendo de como você contextualizar aí o que você está falando. Agora, a gente precisa, quando analisar esse texto, porque Paulo ele fala diretamente para marido e para mulher, mas nós podemos aplicar o texto ou o conceito daquilo que Paulo está significando quando ele escreve o que ele escreve para a família. Então nós vamos considerar a análise que Paulo faz a respeito do papel do homem, não apenas para com a sua mulher, mas para com a sua família. E da mulher, não apenas para com o seu marido, mas para com a sua família. Porque é o que o apóstolo Paulo vai fazer logo em seguida. Logo em seguida de falar para o marido e para a mulher, ele fala dos dois para a família. O que significa que o apóstolo Paulo tinha na sua mente a presença de algo mais além de marido e mulher. O que a gente pode fazer com esse texto? Podemos entendê-lo à luz, primeiramente, para aqueles casais que ainda não têm filhos. Mas quando a gente tem uma família que cresceu, e agora já são marido, mulher e filhos, a gente continua do mesmo versículo 21 e estende até o 6,4, que é o que a gente está fazendo, jogando toda a família dentro dos conceitos que o apóstolo Paulo está aplicando. Nós podemos usar das duas maneiras, ok? Agora, uma outra coisa que nós precisamos entender ao falar sobre o que eu vou falar agora, e isso é muito cuidadoso, é um pressuposto do contexto, aonde eu estou aplicando isso agora. Porque o que eu não quero que vocês entendam é que aquilo que eu estou dizendo só se aplica a uma família celular, que nasceu bonitinha, como ela geralmente deveria acontecer. Um rapaz se apaixona por uma moça, os dois são da igreja, casam na igreja, bonitinhos. Depois de um tempo de casado, eles têm filhos. E agora a gente está olhando para essa família bonitinha. Todo mundo na igreja, de mão dada, indo para o domingo de manhã, igual foto de revistinha da escola dominical. Às vezes não acontece assim. Precisamos lembrar que há exceções. O que eu quero dizer é que eu vou falar aqui muito do papel de pai para famílias que às vezes não têm o pai presente. Eu vou falar aqui do papel de mãe para famílias onde a mãe também não está presente. Ou às vezes famílias que já não existem mais no contexto nuclear, que já estão no segundo casamento, famílias mosaico, onde você tem pai, mãe, um filho, um enteado, uma enteada, onde você já tem uma mistura muito maior de pessoas se relacionando dentro do contexto. Então, tudo aquilo que eu vou falar é sim, para pai, mãe, filhos. Mas também precisamos lembrar que ele se aplica a todos os outros casos e todas as outras exceções. Então você que vive essas exceções, não pense que, meu Deus, o pastor falou agora tudo isso, eu estou em outro caso, minha vida é uma desgraça, agora eu vou morrer, acabou. Bom, não, por favor, se aplica a você também. A gente só precisa analisar direitinho e fazer as devidas aplicações para que você se enxergue no seu papel dentro desse contexto familiar. Ok? Existem mães que exercem o papel de pai, existem pais que têm feito o papel de mãe, porque há necessidade. Biblicamente, isso aconteceu algumas vezes. Você lê o texto de Juízes, por exemplo, e você tem uma líder, uma juíza,
durante um período. Ela simplesmente foi necessária. Era importante ter o papel feminino naquele momento? Foi preciso. Enquanto todos os outros juízes eram homens, durante um período houve uma mulher. Quando a gente vai para Samuel, a gente vai encontrar um homem que toma decisões erradas. E a esposa dele, Abigail, que vai exercer o papel de dar direção a esse marido. Há algumas inversões, e às vezes é necessário. Ok? Vamos lá, então. Para o texto que nós lemos, e o que a gente pode começar a avaliar, é a figura do pai. Vamos primeiro pensar no papel dos pais dentro da família. O que o apóstolo Paulo nos orienta e como o apóstolo Paulo fala para o pai. Quem é pai e quem exerce a figura paterna dentro de uma família. Às vezes ele é o tio que faz esse papel, às vezes é o avô, mas é a figura masculina. Né? O apóstolo Paulo, ele usa nesse texto de Efésios de 5, de 22 até o finalzinho dele, no versículo 33, algumas palavras ou algumas ações que ele classifica para o pai. Por 6 vezes ele usa a palavra amor. Se tem uma coisa que todo pai tem que exercer no seu lar, é amor. Amor, amor e amor. É necessário que essa palavra fuja do conceito romântico Romeu e Julieta. Não pense nisso. Porque Jesus é a figura que o apóstolo Paulo usa para comparar o amor que o pai tem. E agora, pode esquecer, porque esse amor não é nem um pouco romântico. Jesus ele não nos salvou porque estava apaixonado por nós. Jesus ele não nos salvou porque ele tinha motivos para querer estar perto de nós, porque éramos lindos e maravilhosos, e ele sonhava com a gente à luz do luar. Não era nem um pouco romântico o amor que Jesus sentia por nós. Jesus simplesmente nos amava, porque ele escolheu nos amar. Não havia nada que nos atraía, não havia nada que que ele pudesse ganhar com esse amor. Aliás, Jesus só perdeu nos amando. Ele se humilhou, se tornou homem, serviu, esteve no papel de servo, de quem lavou os pés, de quem foi cuspido, de quem carregou a própria cruz, e então entregou a sua vida. Esse amor não fica bonito nas novelas. Esse amor não vende livros. Esse amor não vira best-seller e não ganha Oscar. Mas é esse o amor que Jesus usa para dizer: Pai, ame a sua família. O pai que ama a família, como Jesus amou a igreja, é um pai que coloca o interesse da sua esposa e dos seus filhos acima dos próprios. Ele valoriza o lar mais do que a si mesmo. Ele valoriza mais a esposa do que seu emprego, mais os filhos do que as suas necessidades de homem. Ele coloca a família em primeiro lugar. Esse é o modelo de pai que o apóstolo Paulo está criando e está mostrando para Efésios. Esse é o pai. Exerce amor. E é por isso que ele exagera ao trazer essa explicação. Ele diz no começo do texto, quando ele está encerrando esse texto, ele diz mais uma vez: olha, então maridos, amem a sua família. Ame o seu lar, ame a sua esposa, ame a sua casa. Esse é o princípio. A primeira coisa que ele fala é amor. E justamente por causa do amor, o segundo é o cuidado. Por que o cuidado é importante? Porque o pai que ama, que está evidenciando essa família, ele assume o papel daquele que vai cuidar. Não é aquele só que traz sustento. Hoje em dia existem mulheres que também trabalham, graças a Deus por isso, e às vezes ganham até mais que o marido, contribuem para o lar. Eu não estou falando só desse cuidado, do mantenedor, não é apenas isso. Mas eu estou falando daquele pai que toma a frente e se preocupa. Por exemplo, o cuidado com o ensino. O pai toma a frente.
bonito pensar que talvez quem tira os filhos da cama para ir na igreja é o pai. Deveria ser o pai. O pai deveria ser o primeiro que deveria acordar preocupado com isso. Opa, hoje é dia de ir na igreja. É o pai que toma essa frente, é ele que tem esse primeiro cuidado, é ele que tem essa primeira preocupação, é ele que planeja a semana, é ele que tem que correr atrás para, vamos ter um tempo devocional em casa. O pai deveria tomar a frente. Ele é o cabeça, ele que cuida do corpo, ele cuida da família. E Jesus traz essa figura, ou melhor, Paulo traz essa figura quando diz que o homem tem que ser o cabeça da família, como Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo, sendo o cabeça da igreja, cuida dela. Cuidou, salvando ela. O cuidado de um pai, ele foge ao contexto comum daquele apenas que checa o boletim. Que verifica, que faz aquela avaliação do final do dia? Como é que foi, tal? Não, ele é aquele que antecipa. Esse é o cuidado. Antes, ele não vê a prova depois que o filho já foi mal. Ele vê a prova antes, ajudando o filho a tirar uma nota boa. É o sentido contrário, estão percebendo? Às vezes a gente exerce o papel de pai, e aqui eu me coloco como um culpado muitas vezes, como aquele que só faz a avaliação posterior para checar o que deu errado, para dar uma bronca, para dizer como é que faz a próxima vez. Quando na verdade a gente tem que antecipar como pai, para trilhar junto o caminho, e se deu errado, se sentir com uma nota tão baixa quanto o filho. Como se ele tivesse tirado uma nota vermelha, né? Eu lembro de pegar muito no pé da Ana Júlia por causa do vestibular. E cobrar. Temos que estudar, e não sei o que lá. E infelizmente a agenda nossa é complicada, dela mais ainda, porque ela fazia 2 escolas, estava morando em outra cidade, e ela vinha uma vez por cada 15 dias, e aí você pegava um sábado para estudar a matéria do ensino médio, não dava tempo de fazer quase nada. O máximo que eu fazia era revisar uma prova com ela, um simulado. E quando ela prestou a prova no Mackenzie, ela não foi bem. E quando ela não foi bem e ficou muito abaixo na classificação, ela chorou, porque não foi aprovada, e eu chorei junto, porque me senti reprovado também. Tem que doer no coração do pai. Um pai que cuida, quando o filho é reprovado, ele se sente reprovado também. Mas só para consertar o meu exemplo, Deus é tão gracioso que chamaram ela na segunda chamada e ela está fazendo faculdade em São Paulo agora. Mas Deus consertou e Ele faz isso, Ele é gracioso. Mesmo quando a gente não consegue ser tão competente naquilo que a gente faz, Ele às vezes te dá um fôlego, né? E Ele deu um fôlego para a Ana Júlia, porque ela ia passar esse ano fazendo cursinho e eu ia acabar fazendo cursinho junto com ela, né? Porque eu ia querer estudar junto, porque agora ela está morando comigo. Mas não foi necessário. Mas esse é o pai que cuida, o pai que antecipa. E por último, do pai, e aqui é uma coisa que vocês não vão imaginar, tá? Você lendo o texto, algumas coisas ficam óbvias, outras você precisa cavocar o texto para encontrar. O modelo que Paulo usa para o pai é Cristo, certo? É Cristo. E por isso ele coloca o homem como cabeça, o pai como cabeça da família, ele coloca o homem, o pai, aquele que ama a família como Cristo amou, e nos exemplos que ele traz, ele diz que é aquele que a santifica e que a purifica e que a apresenta de forma gloriosa. E o que talvez isso pudesse significar para a gente? Pai, atenção homens, vocês são os reconciliadores. Porque é isso que Jesus faz. O pai é aquele que mantém todo mundo em paz em casa. É o pacificador. O pai é aquele que, quando percebe que um filho está de olho virado com o outro, vai lá e conserta. O pai é aquele que ele nunca fica de mal. A esposa para de falar com ele, a filha para de falar com ele, o filho fica bravo com ele. E ele é aquele que busca todo mundo em casa. Sabe por quê? Porque todos nós estávamos de olho virado com Deus. Todos nós éramos inimigos de Deus.
Porque Cristo amou a sua igreja, ele sai do lugar onde ele está, vem até onde nós estamos, cata cada um de nós pelo braço e traz de volta para o seu aconchego. E é isso que um pai faz. O pai sai da sua posição de mandão algumas vezes, ok? E ele desce esse degrau da postura masculina brava, né? Chega até perto do coração dos seus filhos e abraça cada um deles quando as coisas estão indo mal. O pai é o pacificador. O pai é o reconciliador. E esse é o papel do pai. Tudo isso que eu falei nos faz, às vezes, ter a figura, ou antecedendo talvez isso tudo, a figura muitas vezes do pai, porque Jesus apóstolo Paulo está dizendo aqui, que no caso do papel da família, sendo sujeita ou submissa a esse pai. E isso pode nos trazer, às vezes, a figura do pai coronel. Aquele dos quadros que a gente vê na parede da década de 60, 50, em que você vê na foto preto e branco que está só um sentado na cadeira, com uma bengala, um chapéu, e a família toda atrás dele em pé, porque ele é quem manda. Ele que diz como faz, ele diz o que a gente come, ele diz a hora que a gente dorme, ele é quem apaga o último lampião da casa. O coronel. E essa figura do pai general, coronel, ela não é essa que o apóstolo Paulo está pintando. Porque o coronel, ele pensa mais nele do que na família. E o pai que ama pensa mais na família do que nele mesmo. É o último a comer a sobremesa algumas vezes. É o último a dar a opinião sobre o que ele gostaria de fazer no final de semana, porque ele quer ouvir todo mundo. Ele quer uma hora agradar um filho, uma hora ele quer agradar a esposa, uma hora ele está vendo o que é melhor para a família. E muitas vezes o que é melhor para a família não é o que ele deseja. Esse é o pai que ama. Então a figura não é a figura de poder, é a figura de autoridade. É diferente da figura de poder. A figura de autoridade, o pai que tem autoridade, ele tem autoridade porque tem amado, tem cuidado e tem sido o reconciliador da família. Quando esse pai que exerce essas três funções levanta a sobrancelha e diz não, todo mundo entende o não. Porque é alguém que ama, é alguém que tem cuidado, é uma referência de reconciliação. E quando essa figura diz um não, esse não é mais significativo. É diferente de um pai que é só porque é pai, acha que pode dizer não. Mas não tem cuidado, não tem amado e muito menos reconciliado. Muitas vezes é quem tem motivado as discórdias. Quando esse cara diz não, aí ele está exercendo poder. É militância. Todo mundo obedece contrariado. Todo mundo obedece bravo. Obedece porque, afinal de contas, ele que manda. Não. O apóstolo Paulo está falando de um outro pai. Alguém que exerce autoridade, mas que ama, cuida e reconcilia. Tudo bem? Qual é o papel da mãe agora, quando a gente lê esse texto? A mãe é complicado. Eu tentei usar algumas palavras diferentes, que têm sentidos próximos, que a gente pode aplicar, ok? Para vocês, mulheres, não ficarem bravas comigo, tá joia? Porque eu não quero que vocês fiquem chateadas. Mas a Bíblia diz, então a gente precisa também anunciar essas coisas todas que ela diz. Então o papel da mãe, no sentido bíblico, já desde o Éden, é auxiliador, ok? Quando Deus pensa na mulher, Ele está olhando para o homem, dizendo, não é bom que o homem fique sozinho. Porque se esse homem ficar sozinho, não vai dar muito certo. Vai dar ruim. Então, eu vou fazer para ele uma auxiliadora. É esse o nome que Deus usa. Ele que diz isso, e é assim que Ele chamou a mulher. No entanto, como auxiliadora, é preciso a gente fazer uma boa análise para entender qual é esse papel de quem auxilia. E aí, o apóstolo Paulo, para deixar eu mais
complicado ainda, ele vai dizer para a mulher, sujeite-se a seus maridos. E aí, em pleno século XXI, no movimento feminista totalmente descontrolado como a gente tem hoje, um pastor presbiteriano vai falar no púlpito, mulher, sujeite-se a seus maridos, ou vai ter alguém lá fora esperando para me prender. Então, eu preciso ser cuidadoso ao dizer isso. Primeira coisa, essa sujeição, é preciso que você entenda à luz do texto anterior, ou da análise que a gente fez anteriormente. Dizer, seja sujeito a alguém que te ama, a alguém que cuida de você, e alguém que tem sido um agente reconciliador na sua vida, é a mesma coisa que dar um castigo indo levando a criança no McDonald's. Vai, fala sério. É você se sujeitar a alguém que quer o melhor para você. E justamente como o apóstolo Paulo tinha usado a figura de Cristo para o homem, ele usa a figura de Cristo para a mulher saber como ela se sujeita ao seu marido. Como a igreja se sujeita a Cristo. Por que a igreja não tem dificuldade de se sujeitar a Cristo? Porque Cristo ama a igreja. Então é dentro desse pressuposto, ok? Agora, como ela é auxiliadora? À luz do texto, a gente pode entender pelo menos dois itens que tem a ver com auxiliadora, ok? É aquela que apoia, e é aquela que encoraja. Ela apoia a decisão do marido, ou apoia aquilo que o homem está pensando por lar, quando ele começa a fazer o seu protagonismo, porque uma coisa bem interessante que a gente precisa analisar é que se o homem tem dificuldade para se impor, a mulher tem dificuldade de dar um passo atrás para ele também se impor. Porque às vezes o homem se impõe, mas a mulher chega do lado e diz, espera. E às vezes a mulher precisa entender que ela tem que dar espaço para o marido. Eu gosto muito de um texto, já antigo já, lembra que passava na TV Cultura Diário de uma adolescente? Ela tinha entrado numa empreitada feminista durante um tempo, que era bem assim, da mulher que assume o papel e toma a frente além dos homens. E ela voltou atrás, lá para a década de 90, escreveu um texto muito bonito, que saiu nas revistas da época, onde ela falava sobre a figura masculina. E ela disse o seguinte, e numa das frases delas, e a mais significativa que eu guardo, é que ela entende que os dois remam o barco, mas o leme tem que estar na mão de alguém. E durante muito tempo ela quis tomar o leme para si. E ela percebeu que era importante que o marido, o homem, assumisse o leme. Eu entendo que é isso que é auxiliar. Eu entendo que é por isso que passa o apoio e o encorajamento da mulher. Quando o marido toma o leme, apoie. Apoie. Seja a primeira torcida que ele tem, que o seu marido tem. Quando ele toma o leme e dá a direção, lembra, estamos falando de alguém que ama, que cuida e que reconcilia. Dá valor para esse cara. Deixa ele tomar o leme e deixa ele dar a direção, porque Deus o fez e o instituiu cabeça, líder, chefe da sua família. Apoie, encoraje, ajude ele no papel de marido, no papel de pai. Às vezes, mulheres, cobrem seus maridos desse papel. Lembre ele disso às vezes. Quando ele jogar isso para você, às vezes, diga com todo carinho, tá? Vai jogar na cara, o pastor que mandou falar. Tá? Não diga, viu? Por que você não toma frente? Aí pode me citar, tá bom? Porque o pastor falou que era para você tomar frente. Como auxiliadora, eu destacaria esses itens, ok? Alguém que apoia, que encoraja. O apóstolo Paulo, ele mostra que a submissão, e no finalzinho do texto, lá no versículo 33, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, e mulher, trate o marido com todo respeito. É aqui que estava o encorajar. O homem, ele tem uma necessidade. O homem, ele precisa da sua palavra de aprovação, mulher. Você que é esposa, o seu marido precisa da sua palavra de afirmação.
quando ele toma direções, quando ele escolhe coisas, ele vai sempre dar uma olhadinha para você, porque ele está esperando você dar um sim, você dizer, ok, estamos junto. E às vezes é esse encorajamento que está fazendo falta. É essa parte que ele está precisando e carecendo. Vamos lembrar de uma coisa que eu disse antes. Existem famílias que não têm esses dois papéis. Mães que acumulam os dois papéis. Pais que muitas vezes fazem também os dois papéis. Famílias que até têm o pai e mãe, mas estão desassociadas. Entendam isso que eu estou dizendo, para o contexto no qual você vive. Se você é mãe e tem tido necessariamente que assumir o papel de pai, ainda que sejam no sentido espiritual, encare tudo aquilo que eu falei com o pai para você, ok? Mas você que está aqui agora, tem marido, tem esposa, vocês são um casal, exerça o seu papel. Isso é bíblico. Não perca a oportunidade e o privilégio de ser pai e de ser mãe da maneira como a Bíblia ensina que você deve ser. É o melhor para a vida da sua família, é o melhor para a vida da sua casa, é o melhor para a vida dos seus filhos. Mas agora o apóstolo Paulo vai nos orientar para os dois agora, o papel dos dois, do pai e da mãe. Aí a gente entra no capítulo 6. E aí, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês, eu sei que todo mundo estava esperando eu ler a parte que fala dos filhos obedecei, dos filhos honra pai e mãe, que é o versículo 1 e 2, né? Filhos obedecei a vosso Senhor, a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E aí, eu sei que você que é pai e mãe, estava esperando agora, deixa o pastor dar uma bronca nos filhos. Os filhos não estão aqui, estão lá, então não ia adiantar nada, né? E eles não iam ouvir um áudio de 50 minutos sem imagem na internet, fala sério, né? Eles não aguentam, malemar eles ouvem 1 minuto da devocional que eu mando para vocês. Com exceção dos teens que me falam que eles ouvem tudo, né? Mas a criançadinha não vai conseguir. Então, o recado é para vocês, ok? Crie um ambiente favorável, aonde filhos podem obedecer e onde filhos vão te honrar. O que eu quero dizer com isso é que sim, muitas vezes os filhos crescem e por motivos totalmente alheios à nossa vontade, eles se voltam contra os pais e não obedecem e não honram mais pai e mãe. Isso acontece. Por quê? Porque somos pecadores. Fazemos a lição de casa direitinho e às vezes o resultado não é o que a gente queria. Não sei explicar, eu não sei dizer para vocês por que isso acontece, mas acontece. Acontece com famílias de muita gente que eu conheço, amigos pastores que criaram seus filhos dentro da igreja, foram pais amorosos, fizeram tudo o que a Bíblia disse, mas os filhos, quando assumiram a própria vida, já adultos, escolheram outro caminho. No entanto, isso não significa que o pai e a mãe não devem se preocupar com esse ambiente favorável para que os filhos honrem os pais, para que os filhos obedeçam os pais. Porque quando você pensa que o seu filho tem que te obedecer, o que passa pela sua mente? Qual tipo de obediência o seu filho exerce com você? É o horário de dormir, é a hora de desligar o celular, essas coisas apenas? Tá, elas também. Mas, e quanto às questões morais? E quanto às questões do dia a dia? A escola, relacionamentos, pessoas com quem ele conversa, as ideias que ele tem acerca da vida, como ele planeja os relacionamentos dele ou dela, quais as posturas que eles têm? Isso tem que passar pela preocupação dos pais. Pais que às vezes acompanham os filhos nas coisas que eles escrevem, nas coisas que eles ouvem. Pais que estão próximos dos filhos para poder perceber. E aí sim, criar esse ambiente favorável. Falamos disso semana passada, quando eu disse para vocês, conversem com seus filhos. Crie esse ambiente, onde filhos vão sim obedecer, onde filhos sim vão honrar. E aí então entra, criar esse ambiente para que haja obediência e para que haja honra.
Mas, além disso, o apóstolo Paulo continua dizendo nos versículos 3 a 4. Para que te vá bem e sejas longa vida na terra. O 4, desculpa. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar o ambiente favorável é justamente isso que Paulo está explicando. Não deixe que eles se voltem contra vocês. Crie esse ambiente onde há honra e a obediência. Por fim, na disciplina e na admoestação, que é a correção. As duas coisas têm que existir. E pai e mãe precisam concordar e conversar sobre elas. Quem disciplina em casa? O pai coloca a criança, às vezes, num castigo que foi necessário. O exemplo que eu mais gosto, eu tiro o celular. Gosto desse exemplo porque eu acho que é o que mais dói no coração do filho. Acho que o filho chega a dizer para o pai, pai, me dá uma surra, mas deixa eu ficar com o meu celular. Porque tanto que gosta, lá na escola a gente fala que é prótese, né? Toda criança vem com prótese, já vem com isso aqui na mão. Você pode fazer o que quiser que não sai da mão. Eu gosto desse exemplo. Tira o celular. Aí a mãe chega e... Por que está seu celular? Aí a filha, o filho vai lá, ai mãe, o pai tirou o celular, não sei o que lá, posso já pegar o celular? Pode pegar. E aí o pai tinha ido para um lado, a mãe vai para o outro, calma, peraí. Os dois, junto. Aliás, mãe, o pai vai tirar o celular do filho, vai impor um castigo, vai criar uma limitação, está criando uma nova regra em casa? Conversa um com o outro e decide vocês, e depois fala com os filhos. Assim que funciona. É simples assim. Vamos criar uma nova regra. A gente vai jantar sem celular na mão. Todo mundo. Isso inclui pai, inclui mãe, inclui filho. Ótimo. Converse o casal e traz essa nova disciplina, essa nova regra junto para os filhos. E obedece. Os dois. Não crie concessões. Você cria concessão, aí já não vai funcionar o negócio. Tem que ser junto. Um acordo. E a correção. Fez errado? Tem que conversar com os filhos. O papel de pai e mãe é também conversar com os filhos e corrigi-los quando eles tomam atitudes que não estão de acordo. E aqui entra uma atenção. Sabia que você só percebe uns 20% das coisas que seu filho faz errado? Porque as outras coisas ele faz quando você não está vendo. E aí é pai e mãe que tem que ser atento. Se a gente está falando daquela figura que ama, cuida e pacifica, e de uma mãe que está ali apoiando o marido em todas essas coisas, e junto com ele amando, cuidando e pacificando, então a gente está falando de pais atentos aos filhos. Mas tome cuidado, porque as coisas que eles fazem errado, muitas vezes eles estão fazendo longe dos seus olhos. E como que a gente percebe? Como que a gente faz se a gente não está o tempo todo? Bom, a gente ora pelos nossos filhos. Isso é uma boa coisa. Existe na Igreja Presbiteriana do Brasil um movimento das Déboras, que são mães de joelhos e filhos em pé. Um movimento de mães que oram incessantemente por seus filhos, que se reúnem para orar por seus filhos. Existem igrejas que promovem esses momentos de oração pelos filhos, mensalmente fazem encontros. Eu tive em Londrina uma vez, e coincidiu que aquela época que eu passei lá em Londrina, eu acompanhei um desses momentos, e eu fui às 6 horas da manhã desacreditado para a igreja, porque eu achei que 6 horas da manhã, indo para orar por família, eu não podia orar em casa, pastor, tem que ir na igreja? Não, vamos lá na igreja junto. E eu fui lá para a igreja, 6 horas da manhã, estava lá para orar pela família. Vamos orar pela família. E eu cheguei lá e tinha mais de 1000 pessoas ali juntos, orando pela família. Como era uma igreja importante na cidade, junto com os pais naquela manhã, estava como é que chama? Juiz da vara da infância, que estava lá representando o município, e eles oraram por ele, porque ele representava a autoridade que cuidava das crianças na cidade. Mais de 1000 pessoas dobrando os joelhos, orando por seus filhos. Sabe que eu estou pedindo algo muito extremo para você? Qual é a pessoa mais importante na sua vida? Não é o seu filho? Orar por ele
É a primeira coisa que a gente faz. Quando a gente está principalmente preocupado com aquilo que ele faz, quando não está diante dos nossos olhos. Agora, uma outra coisa que você pode fazer como pai e mãe, na correção do seu filho, identificar e perceber os extremos. Desde o jeito que ele bate a porta do micro-ondas, do jeito que ele bate a porta do quarto quando entra, do jeito que ele bate o pé e volta quando você fala alguma coisa para ele, até as coisas que ele tem escrito e postado em redes sociais. Quais são as coisas que seus filhos têm concordado? Quais são o teor das músicas, dos vídeos e dos filmes que eles têm assistido? Se eles já fazem coisa errada quando a gente não está vendo, eles vão fazer muito mais e vão tomar muitas outras decisões erradas se estamos desatentos a esses extremos que estão próximos dos nossos olhos e temos deixado passar batido. Preste atenção, seja atento. Do mesmo jeito que você dobra o joelho para orar, porque esse filho talvez seja a figura mais importante na sua vida, seja tão atento a tudo que está à volta da sua vida, porque ele continua sendo a pessoa mais importante da sua vida. Com quem ele conversa, com quem ele fala, com quem ele tem se relacionado, quais são os convites que ele tem, quem são as pessoas que estão na rede social dele, porque eu sei que a maioria de vocês, dos seus filhos, tem rede social, alguns têm WhatsApp, e sabe que eu fico vendo às vezes os status, eu fico vendo as coisas que eles compartilham, e eu como pastor eu fico preocupado. Eu fico preocupado com os meus filhos também, as coisas que eles postam, mas eu também me preocupo com os de vocês. Preste atenção. Corrigir é uma coisa que Deus vai cobrar de você, não vai cobrar de mim. Vai cobrar de mim para os meus filhos. Mas os seus filhos são você. Talvez lá na frente, quando você se der conta de que eles fizeram muitas escolhas erradas, e você pergunte aonde foi que eu errei, talvez tenha errado agora, em não prestar atenção nessas silhuetas que são inofensivas agora, mas que só vão crescendo ao longo do tempo. Só vão se amplificando até chegar num nível totalmente descontrolado para você que é pai e mãe, a chegar ao ponto de perguntar, onde foi que eu errei? Pais, crie um ambiente favorável, exerça disciplina. Os filhos precisam de disciplina. Eles precisam. Eles choram por isso. Eles gritam por isso. A disciplina traz segurança para eles. A disciplina faz eles se sentirem seguros na casa onde eles estão, no lar onde eles estão, no pai que eles têm. E por fim, exerça a correção quando necessário. Para você só refletir, leva isso para casa como uma lição, ok? Revisar minhas posturas. Pai, como pai de família, listar pontos onde eu posso efetivamente ser amoroso. Faz esse exercício. Lista onde eu posso ser cuidadoso e como eu posso ser mais reconciliador. Mães, acompanhar o seu esposo em sua jornada, auxiliando, apoiando e encorajando nas tomadas de decisão. Seu marido vai fazer o que essa semana? Vai pegar uma folhinha de papel e vai dizer assim, ó, eu preciso listar coisas que eu posso fazer em casa para ser mais amoroso, mais cuidadoso e mais reconciliador. Aí você, como esposa, vai dizer o que para ele? Tô até vendo se você vai conseguir mesmo. Não, acabei de falar para você. Apoie, encoraje o seu marido. Faça isso. Tá do lado dele, dá apoio. Diz o livro do Gary Chapman que fala como mudar o que eu mais odeio na minha esposa ou no meu marido, né? Ele tem um texto que ele fala assim, você tem que fazer acordos. E se o seu marido entrar no acordo que ele vai colocar o lixo para fora, deixe ele pôr o lixo para fora. Se der 6 meses o lixo está criando bicho, deixa que é ele quem tem que colocar o lixo para fora, ok? É ele. Se você toma a frente e faz, pronto, parou. Ele vai deixar você tomar conta. E lembra do nosso primeiro motivo? O protagonismo masculino tem sumido. Tem sumido das famílias, tem sumido da sociedade e tem sumido da igreja também. Por fim, promova, junto com seus filhos, uma constante reflexão sobre a realidade e a intenção de Deus na família. Por quê? Para aqueles que têm papéis invertidos ou ausentes,
Você que não tem essa família nuclear bonitinha, que tá só a mãe cuidando de tudo, tá só o pai fazendo tudo sozinho, ou há uma desassociação, o que seus filhos podem aprender com isso? Reflita com eles. Olha, a nossa casa não é do jeitinho que deveria ser. Mas Deus tem valores para a família. E você que tem tomado a frente, às vezes invertendo os papéis, fazendo o papel de pai enquanto mãe, fazendo o papel de mãe enquanto pai, promovam a constante reflexão. Converse com eles sobre o que é família, para que os seus filhos tenham uma família que você não pôde dar para eles. E aí talvez você que passou muito tempo não tendo a família que você sonhou, o dia que for avô, o dia que for vó, vai poder celebrar essa família na vida dos seus filhos. Por isso que eu estou dizendo hoje é para todo mundo. É para todo mundo que está aqui e para aqueles também que vão nos ouvir na internet. Apesar das vezes a família ser do jeito bonitinho, nuclear, pai, mãe, e às vezes ser fragmentada. Ok? Que Deus possa nos abençoar nessa reflexão, possa abençoar a sua vida, que você possa assumir e aceitar esses desafios ao longo dessa jornada, junto da sua família, pais, mães e filhos, todos juntos.